Vamos ver se estamos ao vivo, então. Creio que sim, vamos lá. Vamos ver. Estamos ao vivo, sim, estamos ao vivo. Vamos lá. E aqui estamos. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. E também professor, pesquisador, e um grande entusiasta dos temas relacionados à psicanálise, à psicologia, enfim, todos estes campos da humanidade, né, das humanidades, melhor dizendo, né, que compõem este trabalho que faço aqui neste canal. E esta é a nossa live costumeira dominical, Domingo é Freud, em que discutimos questões contemporâneas sempre à luz dos nossos queridos mentores aí, Sigmund Freud, mas também Jacques Lacan, também temos Winnicott, também temos Jung, não é? Por que não? Reich, Melanie Klein, enfim, todo esse rol de conhecimento, né, galgado aí na psicanálise e na psicologia que nos ajudam a compreender a contemporaneidade. Este canal só é feito com a ajuda de vocês que estão aqui comigo e por isso eu os incentivo a se inscreverem aqui no canal, badalarem a sineta, deixarem seus comentários, compartilharem muito, comentarem bastante aí no ao vivo, né? Assim a gente vai domando os algoritmos aqui do YouTube para que o nosso trabalho vá mais longe e a gente possa trazer mais teiudos e teiudas para o nosso lado, o lado iluminado da força do conhecimento, não é? Você também pode nos apoiar mandando o seu super chat, mandando o super sticker, mandando suas perguntas com super chat, né? Naturalmente, mas também podem nos apoiar diretamente por meio das chaves Pix que estão aqui embaixo na descrição deste vídeo, não é? Dessa maneira, a gente vai melhorando o nosso trabalho e vai chegando mais longe, com a ajuda de todo mundo, não é? Eu já quero aqui dar boa tarde, muito obrigado pela presença, minha querida mãezinha, Zuleika Mamprim, né, dando boa tarde a todos. Temos também aqui o Matheus, que também está sempre com a gente, dando boa tarde, e a Nê Santana, grande poeta, que também sempre está com a gente. Boa tarde e abençoada semana, Doni e toda a teia, grande semana para todos nós, não é? Principalmente aí para os professores que estão no final do semestre, já não tem mais voz, a bateria está acabando, mas a gente precisa cumprir o nosso trabalho, então força para todo mundo e boa semana. Também temos aí Neuza Lula Santos dizendo boa tarde, professor Doni, muito boa tarde. Gente, como eu tinha prometido na semana passada, hoje a gente vai fazer um papo estritamente psicanalítico, não é? A gente vai conversar aqui sobre uma obra que me impressionou muito, não porque foi escrita por uma pessoa por quem eu tenho extrema admiração, extremo carinho, nossas trocas são sempre maravilhosas, mas eu recebi dele, né, de presente, pelo correio, essa última obra dele, essa obra mais recente, que ele vai lançar oficialmente no dia 20, mas já vem aí trabalhando a divulgação. E eu fiz questão de ler essa obra primeiro, quando ele me mandou, antes da gente fazer esse bate-papo, até porque eu sou um entusiasta do assunto, né? E queria me inteirar de tudo que está aqui nesse trabalho para poder conversar com ele com mais propriedade. Obviamente que, como hoje a gente vai conversar sobre psicanálise e psicologia do ponto de vista da clínica, né? Eu vou ficar aqui muito mais como um entusiasta, como um curioso, como alguém que está aqui para aprender, né? Vocês sabem, eu uso a psicanálise e a psicologia dentro do meu trabalho em história da arte, em estética e em cinema,
mas quando se trata de falar sobre a clínica, eu sou um diletante, né? Portanto, se eu cometer alguma inconfidência, algum problema, algum erro conceitual, o meu convidado já vai me corrigir prontamente e aqueles que são da área que estiverem aí nos assistindo também podem me puxar a orelha aí, podem me corrigir, porque a gente tem que sempre aprender. Eu estou falando desse livro, gente, que se chama Geração do Esquecimento, Transmissão Psíquica e Adolescência, né? E vocês veem que está cheio de papelzinho aqui, porque são pontos que eu vou conversar com esse autor maravilhoso, né? Que é graduado em psicologia e história, mestre e doutor em psicologia, possui formação em psicanálise e atua na clínica com adolescentes, veja só, né? Além disso, ele tem outras obras, né? Inclusive tem Heroísmo da Vida Cotidiana, que está no Prelo, portanto, essa obra aqui está sendo lançada. Vocês estão vendo que eu estou aqui com uma luz forte no rosto, né? Sempre acontece esse horário quando o sol está virando, mas daqui a pouco já fica tudo normal, né? Mas ele também tem publicado Adolescentes na Contemporaneidade, né? Desamparo e Laços fragilizados em meio aos ideais da sociedade de consumo, veja só que interessante, né? Psicologia em Foco, 10 anos, que inclusive eu tive o prazer de colaborar com a Psicologia em Foco, que é o jornal que ele publica, né, a revista publicada, né? E como poeta, que é também, né? Isso já é um diferencial para quem trabalha na clínica, creio eu, nessa sensibilidade artística. Ele também publicou 30 mais 1, Vida como Poema, que eu tenho, e Poesia para Respirar, né, que é outra obra poética. Eu estou falando do meu querido, né, seja muito bem-vindo novamente a essa Teia de Ideias, porque já esteve aqui naquela polêmica da Natália Pasternak e seu marido, não é, falando sobre que bobagem, né, falando sobre como a psicanálise é uma bobagem, e ele esteve aqui prontamente atendendo ao meu convite de última hora para a gente debater a respeito desse assunto, mas agora ele está de volta para falar do seu livro, que é tudo menos bobagem. Vinícius Romagnoli Rodrigues Gomes, seja muito bem-vindo de novo, meu caro. Olá, Doni, boa tarde. Muito obrigado, sempre uma honra. Tamo lá, né? Voltou aqui então para a gente poder conversar dessa vez a respeito de uma obra literária, né? Que, de fato, como eu disse, não é uma bobagem, é um trabalho de fôlego, é um trabalho bacana, é um trabalho que tem muito a contribuir aí para os estudos da psicanálise, né? E da psicologia. Por falar em psicologia, eu já vou dando boa tarde também à minha querida irmã Sani Correia, que é psicóloga, né? Então eu disse para ela, ó, não perca o programa hoje, porque talvez não, com certeza vai ser de grande interesse aí para ela também. Vinícius, e aí, como é que tá a correria, né? Antes da gente entrar de fato no livro, como é que tá a correria aí nas divulgações, né, desse trabalho? Vai ser lançado no dia 20, né? Mas você já tem feito aí algumas aparições e falado um pouco do escopo desse trabalho, né? Opa, tá movimentado, Doni, movimentado. Muitas possibilidades, muitas aberturas, né? Estou muito feliz com isso, porque nosso trabalho na clínica, ele é mais solitário. Então, quando a gente tem a oportunidade de ocupar esses espaços, né? Televisão, rádio, mesmo eventos, ciclos de estudos das universidades aqui de Maringá, eu estou podendo falar desse tema e isso está repercutindo muito, né? Tenho recebido aí muitos pais, muitas mensagens de pais, né, a partir das minhas falas. Então, isso é muito gratificante, porque quando você fez, né, o doutorado, quando você termina um estudo de 4 anos e você publica ali a tese, né, a ideia é que você tire da gaveta, que faça isso alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, que possa ter impacto, ressonância. Então, eu estou muito feliz com essa repercussão inicial. E temos aí mais 11 dias para o lançamento oficial, dia 20 de junho. No dia 21, lançamento do e-book, tá? Então, para quem gosta do livro físico, né, teremos essa possibilidade, mas também o livro digital a partir do dia 21. Maravilha. Então, o livro, né, Geração do Esquecimento, a sua tese de doutorado, né? Quer dizer, você fez alguma adaptação, você teve que dar
aclimatada para um público, tirar um pouco do academiquez, como eu sempre falo, né? Retirar um pouco do academiquez para poder ficar mais acessível, ou ele foi publicado tal e qual? Quando você defendeu, né? Qual que é o tempo que decorre aí da defesa até a publicação de fato? Muito bem, eu defendi em março de 2022, né? Então, depois de março de 22, eu tive um tempo ali para fazer os ajustes, sugestões que a banca apontou, né? E comecei a adaptar para o formato de livro. Então, entre 22 e 24, vai dar uns 2 anos, né? Desde a defesa até agora o lançamento, 2 anos de preparar, digamos assim, o terreno para poder lançar de fato esse livro. Que maravilha. Vamos começar a falar um pouco aqui, então, não, antes da gente entrar no conteúdo de fato, né? Uma coisa que eu acho assim fantástica, sobretudo para quem trabalha com a clínica, né? Assim, de uma maneira ostensiva, que é trabalhar com adolescentes, né? Aqui a gente tem alguns casos depois, né, que foram alguns relatos, né, de casos que o Vinícius coloca, que depois a gente vai conversar, que é uma parte que está já no final do livro, mas assim, Vinícius, eu sempre digo, né, que você é um psicanalista, trabalha com adolescentes, e eu sou um professor que dá aula para os primeiros anos de faculdade, né? Então, eu sempre dizia, né, antes de entrar em sala de aula, antes de fato começar a dar aula para adolescentes, né? E adolescentes que eu digo assim, 17, 18, 19, 20 anos, para mim, né, com 44 anos, são adolescentes, né? E a gente até vai falar um pouco disso, porque a durabilidade da adolescência ela está cada vez mais maleável aí, né? Segundo você traz na obra aqui também, não é mais uma coisa fixa, dura, né? A partir daqui não é mais adolescente, é adulto, a coisa ela está mais elástica, né? Mas eu sempre dizia, eu tenho medo de adolescente, né? Eu dizia, tenho medo de adolescentes, eu não sei como lidar com adolescentes, porque adolescente é uma incógnita, até o dia que eu me vi dentro de uma sala de aula, num primeiro dia de aula, com 30 carinhas assim olhando para mim, esperando de mim algo, né, é, é, na aula que eles deveriam ter. E naquele momento parece que eu ativei o meu modo adolescente para poder ir. Quando fui ver, já estava ali dialogando e tal. O que eu quero dizer é o seguinte: entre ser um professor de adolescentes, aliás, né, o fato de ser um professor de adolescentes, eu venho percebendo cada vez mais que tem muito desse contexto da terapia também, porque você está lá tratando com, né, pessoas que têm as suas ansiedades, as suas angústias, que fizeram uma escolha profissional, que de repente nem sabem se aquela escolha profissional do curso que elas estão ali performando é de fato, né, aquilo que ela quer. Então tem sempre aqueles desencontros e aquela emoção, tudo é muito forte, tudo é muito intenso, né? Como que é dentro da clínica? Só que aí eu tô, né, obviamente, com uma turma, e aí tento entender qual o contexto do que está acontecendo ali, entender cada um em seu lugar ali. Como que é, e como você se tornou, você é muito jovem também, como que você se tornou um psicanalista que hoje trabalha primordialmente com adolescentes? Como é que é para você essa experiência? Também te deu medos, angústias, enfim, foi uma coisa ao acaso, foi escolhido? Opa, ótima questão, porque eu começo, né, Doni, no livro, falando sobre a importância de explicitar os desejos em torno de uma pesquisa, né? Como que essa pesquisa, esse tema te convocou. Então, se você parar para pensar que também no mestrado e antes na especialização eu já estava estudando adolescência, essa é uma questão que permeia toda a minha jornada acadêmica. Então, no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de atender um adolescente na clínica escola e eu também tive um estágio no curso de história que eu fazia paralelamente à psicologia,
em dar aula para adolescentes do ensino médio. Então, imagina, né? Minha experiência do último ano, tanto na história quanto na psicologia, foi permeada por esse embate que você falou com adolescentes, né? E, bom, Uhum, naquela altura do campeonato, eu acho que eu racionalizava um pouco, né? Olha, eu preciso entender esse momento, essa transição, porque afinal de contas é o que possivelmente vai chegar para mim na clínica. Se eu quiser dar aula, eu também vou estar às voltas com esse público. Então, isso era uma resposta quase que automática quando alguém me perguntava o motivo pelo qual eu me interessava pelo tema. Depois de alguns anos e de análise paralelamente a esse processo, né, porque foram anos seguidos de especialização, mestrado, doutorado, eu me dei conta que eu também estava às voltas com a minha elaboração do meu processo adolescente. Então, eu mesmo estava na transição, né, daquilo que a gente considera juventude para jovem adulto, vida adulta, né, porque depois a gente pode até falar melhor disso, mas não há um critério único hoje sobre o término da adolescência, né? Você pode associar, via de regra, o início à puberdade, né? O movimento da puberdade deflagra uma série de mudanças hormonais, comportamentais, né? Enfim, e isso deflagraria o início da adolescência. Mas o final, né? Os estudos da sociologia mostram, ele não está muito consensual. Então, isso foi uhum. uma questão, né? Certamente, estudar a adolescência foi a minha maneira de ritualizar a passagem, né? Do mundo da universidade ali para o mundo do trabalho, depois como bolsista no mestrado, né? Então, assim, eu fui mudando de território. Agora, eu não tenho dúvidas de que quanto às nossas marcas, né, as nossas identificações, ao jovem que nós fomos, a maneira como a gente vivenciou a juventude, também sobredeterminam a forma como a gente vai olhar para esses jovens, né? Então, você como professor, eu como analista, também fui professor 7 anos de graduação, a gente Sim, carrega, né? Nós temos nossas marcas, identificações, nossas fantasias em torno do que é ser um adolescente. Então, eu diria que para você trabalhar com esse público, seria necessário fazer as pazes com o jovem que você foi, né? Elaborar sim, o teu processo adolescente, porque senão você vai ficar ali projetando coisas, né? Chamando o adolescente de aborrecente, o tempo todo sim. reclamando, né? Com um certo saudosismo, que os jovens de hoje não querem nada, e a juventude se perdeu, né? Então, isso é muito comum, você deve escutar também dos seus pares, né? Ah, ouço, com certeza. E tem uma coisa, né, que eu acho muito fascinante, que é a maneira como exatamente esse marco, a adolescência, ele aparece ao longo da história. Inclusive, no princípio do seu livro, né, nos primeiros capítulos, quando você faz essa recapitulação de como historicamente a adolescência é marcada. Porque se a gente for pensar, da Idade Média até o século XIX, até a Segunda Revolução Industrial, não existia essa noção de infância e adolescência, né? Quer dizer, o menino, a menina, fez ali 7, 8 anos, já sabe andar com as próprias pernas, comer com garfo e faca, já sabe falar, está pronto para ir para a lavoura, está pronto para ir para a indústria, está pronto para viver, né, experimentar o mundo como um adulto. E isso começa, então, essa noção de que existe uma infância, existe uma adolescência, ela é tardia, né? Ela é posta de uma maneira tardia pela sociologia, né? Inclusive, acho eu até, e aí até te pergunto, que no momento em que a psicanálise, né, em que Freud está cunhando ali os primeiros, as primeiras elaborações em torno da psicanálise, não existia muito ainda claro essa questão da adolescência e do adulto, né? Como é que era isso do ponto de vista histórico ali para Freud, né? Porque a gente vai ter mais adiante outros psicanalistas e tal, talvez de forma mais marcada, o Winnicott, né? Vai trabalhar com a questão da infância e do adolescente mais adiante, né? Mas nos primórdios da psicanálise não era uma questão ali, como é que era, né? Visto, né? Essa questão e, essa questão da idade e da própria bagagem da pessoa, do indivíduo e dessas diferenças que existem das transições que a adolescência pressupõe, né? Uhum.
Interessante, Doni. Isso é muito curioso mesmo, né? A gente pode pensar o quanto que o tema da adolescência nem foi alvo de interesse do Freud. Ele Pois é. dedica pouquíssimo tempo da sua obra, né? Pouquíssimos estudos a falar sobre a juventude. A gente consegue localizar um ensaio sobre a puberdade, né? Na adolescência, mas não era nem adolescência o termo que ele usava, era mais juventude, né? Nos três ensaios da teoria da Uhum, sexualidade, ele vai falar das metamorfoses da puberdade, né? Das transformações da libido, né? E um pequeno texto sobre o colegial, a psicanálise do colegial, que era um texto assim sobre o centenário do colegial, um texto mais num tom assim de celebração, né? Enfim, então são pouquíssimas referências em Freud, né? O que você tem são desdobramentos a partir de Freud, como você citou bem, né? Em Winnicott você já encontra muito mais. Melanie Klein, né? Certamente uhum, contribuiu para isso. Os ingleses, né? Enfim, então a primeira geração, digamos assim, de psicanalistas pouco falou sobre adolescência, tá? Então, quando você vai pesquisar, você já tem que partir de uma segunda geração aí de analistas para poder avançar nesse tema, tá? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, a questão de resgatar a história, para mim, me pareceu fundamental, porque é uma tendência muito grande de naturalizar a adolescência, né? Como se fosse uma coisa assim, sim, desde que o mundo é mundo, e não é, nós sabemos que não é. A adolescência, ela também vai ganhando contornos de acordo com a sociedade, com a cultura. Então, não é a mesma coisa falar do processo adolescente no Brasil e falar do processo adolescente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? Então a gente tem que atentar para isso e acho que uma perspectiva que dialoga com a história, com a sociologia, abre nosso olhar, né? E desnaturaliza as coisas, né? No sentido assim de lembrar a dimensão histórica, né? Como você falou. Aí Felipe Arrier ajuda muito, né, para pensar essa história da infância, em que momento ali que a gente começa a essa separação, né? E eu foquei muito no século XX, né? Eu consegui demarcar sim. bem diferenças no século XX no Brasil. Então, de um começo de século XX, onde a juventude nem tinha lugar, né, nesse tecido social, o Nelson Rodrigues dizia que o Brasil era uma paisagem de velhos que não suportava a Uhum. mocidade, né, e admoestava, né, jovens envelheçam, né, porque isso era Exato, é. consoante, era consoante ao ideal dos tempos ali, né. Então, um jovem de 25 no Brasil do começo do século XX ele estava mais atrelado aos adultos de 30, 40, 50 do que uma criança ou o que hoje nós tomaríamos por adolescente de 18 anos. Então, era necessário ostentar um bigode para ter uma Aham. respeitabilidade, né? Para ter um olhar que. Então, assim, a vida adulta era muito mais valorizada. Isso vai mudando, sobretudo lá no final dos anos 40, na década de 50 após a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, hegemonia cultural norte-americana, Estados Unidos vence, né? A gente importa esse modelo, esse American Way of Life, o blue jeans, o rock, o cinema, né, Doni? Você sabe muito melhor do que eu, mas a São gente os baby boomers, né? opa, e a gente fica Os com aquele baby ideário. boomers, nascidos ali no. Uhum. Você sabe do impacto que teve, né? Estético, James Dean, a Juventude Transviada, ou mesmo Jacques Kerouac com On the Road, né? Então, assim, isso tudo promove uma mudança que vai levar depois a uma espécie de mitificação da juventude, né? Até uma idealização da juventude já na década de 70 para 80, com a cultura do consumo, né? Então, assim, eu pude, no livro, mostrar essas nuances, essas mudanças, né, sobre o olhar que recaía sobre o jovem, né, de alguém que não tinha espaço, não tinha vez, para alguém que vai sendo progressivamente mitificado, idealizado, até culpabilizado, né, no início dos anos 80, dos anos 90, a marginalização, né, dos hábitos juvenis, os jovens passam a ser vistos como problemas, né, enfim, toda uma questão. E então eu acho que isso foi muito importante para resgatar essa dimensão histórica que você bem pontuou. Nem sempre a adolescência foi assim,
né? Há transformações, há conflitos entre gerações, e acho que isso foi muito Sim. bacana na pesquisa, poder demonstrar. Não, eu acho fantástico, porque assim, enquanto você falava, eu peguei aqui o mote, né, que está na página 42 do seu livro, que é a questão da hipótese, né, aqui do livro, né, que a gente que trabalha com a escrita acadêmica sabe que a gente sempre tem que ter uma hipótese muito bem definida, tal, mas aí o Vinícius diz o seguinte, gente, ó, temos como hipótese que a contemporaneidade, isso eu vou perguntar muito mais, porque sou fascinado por essa questão de modernidade e contemporaneidade, né? Que a contemporaneidade tem levado a uma transformação da transmissão psíquica, cujos desdobramentos subjetivos podem ser percebidos na falha da experiência compartilhada, no declínio das narrativas e na erosão da função simbólica, a configurar uma geração do esquecimento, que é o mote principal aqui do livro, né? Até no título. Cabe investigar quanto os atendimentos de adolescentes no consultório nos permitem ou não confirmar tal hipótese. Então, para a gente começar aqui a pensar de uma maneira já mais dentro, né, do escopo da pesquisa, primeiro, fala para a gente, Vinícius, para a psicanálise, para a psicologia, o que é a transmissão psíquica? Porque depois eu vou ler um trecho outro aqui, que vai soar uma provocação, para quem já sabe que eu gosto muito de Jung, mas não é uma provocação. Aí me ativou a curiosidade mesmo, né? O Doni, assim, inquisitivo. Mas primeiro, vamos falar do que é a transmissão psíquica dentro dessa questão geracional. Muito bem, muito bem. O tema da transmissão, né, Doni, ele passou a interessar a psicanálise, sobretudo nesse contexto da Segunda Guerra que eu dizia para você, né? Uhum, Os efeitos do trauma, os horrores daquelas vivências de guerra, aquilo que foi repercutir nas gerações que se seguiram, né? Foi alvo de estudo de muitos psicanalistas, tá? Mas a gente poderia dizer que transmissão é a produção a produção de subjetividade, né? Como que nós produzimos subjetividade? Num vínculo que é entre gerações, que é intersubjetivo, tá? Então é como uhum, se houvesse ali um processo de transmissão de ideais, de projetos, de identificações, de ideias, né? Nem sempre consciente. Então, vamos pensar que uma geração deposita na geração seguinte anseios, expectativas, né? Enfim, sonhos não realizados. Muitas vezes, nós temos também a transmissão daquilo que não foi verbalizado, daquilo que não é consciente, e aí a gente está falando de segredos familiares, estamos falando de traumas, coisas que não puderam ser elaboradas, né? Então, é como se nós tivéssemos essa dupla dimensão da transmissão, né? A transmissão na dimensão positiva e na dimensão negativa, né? Aquilo que negativa. pôde ser verbalizado e aquilo que não foi verbalizado, aquilo que pôde ser simbolizado e aquilo que não pôde ser simbolizado. Tem exemplos muito claros sobre isso, né? Uma família que se preocupa em deixar para a geração seguinte, por exemplo, receitas familiares, um livro de receitas familiares, né? Isso pode ser uma coisa totalmente pensada, elaborada, né? Intencional, tá? Olha, eu gostaria que essas receitas fossem levadas adiante, a gente vai passando isso de geração em geração. Isso é muito verbalizado, né? Isso é muito consciente. E tem uma dimensão que talvez não seja nem um pouco consciente, nem um pouco verbalizada, né? Alianças, pactos denegativos, né? Coisas que não puderam ser faladas, não puderam ser pensadas em uma geração e que pode afetar as gerações que virão, às vezes até dando saltos geracionais, né? Pode-se pensar em questões que transgeracionalmente, né, atravessam mais de uma geração e vão incidir lá na frente, né? Então, nós temos casos incríveis nesse sentido, né? Não sei se o nosso público aqui está familiarizado ou não com o tema, mas depois, qualquer coisa, eu posso também indicar algumas leituras nesse sentido, tá bom? Por favor, com certeza.
E aí eu já vou até aproveitar aqui para puxar alguns comentários do pessoal que está se manifestando. O Flávio Tadeu está dizendo, salvo engano, alguns povos têm um ritual de passagem. Inclusive, esses rituais de passagem também figuram aí nessa questão da transmissão, né? Creio eu. Opa, opa. A gente pode pensar que nas sociedades tradicionais, né, ditas tradicionais, isso era muito demarcado, né, um ritual de passagem que demarcava o que era se tornar um adulto. Então, na Roma antiga, o jovem que passava a ser adulto quando passava pelo ritual iniciático e vestia a toga viril, sei lá, nas algumas tribos da Nueva Gales del Sur, onde faziam uma fratura no dente, né? E essa fratura no dente era uma espécie de simulacro, né? De renascimento, de morte para uma Sim. vida e renascimento para outro momento, né? Então, essa transição, né? Sempre com uma conotação assim de uma espécie de novo território, né? De nova abertura para um novo momento. E isso foi se perdendo à medida que os rituais foram se diluindo. A gente ficou com essa transição mais incerta, a ponto dos psicólogos hoje, sociólogos, se debruçarem no tema, né? O que demarca essa transição? Para alguns, talvez seja o primeiro emprego, passar na universidade, a primeira transa, o primeiro piercing. Isso se diluiu muito, né? A gente não tem mais um marco definido, o que faz com que alguns analistas, né, e eu gosto muito dessa leitura, considerem que a adolescência acaba se tornando, nesse cenário de rituais empobrecidos, uma espécie de trabalho diante da falta de dispositivos sociais que demarcam o que é ser um adulto, né? Então, na ausência de um ritual, na ausência de um símbolo, né, de algo muito bem construído, a adolescência acaba sendo um trabalho nesse sentido, né? Um trabalho onde o sujeito vai ficar ali numa espécie de moratória, numa espécie de suspensão, até conseguir ir maturando, conseguir se emancipando, né? E ressignificando as marcas, né, da infância. Enfim, é toda uma tarefa aí que a gente tem que fazer. Fascinante, fascinante. E aí também a Sani, né, tá falando aqui, né, quando eu disse que a gente encarna o adolescente dentro da sala de aula, ela tá falando que eles são muito engraçados e trazem nosso modo adolescente mesmo, né, que minha irmã Sani, ela trabalha sobretudo com crianças e adolescentes também, né? E aí ela até traz aqui, ó, notícia de 1920, morreu uma velhinha de 42 anos, aquilo que a gente estava falando sobre a flexibilidade do que o mundo dos adultos e o mundo das crianças, né, para gerações passadas, né? Daqui a pouco eu vou ler mais comentários de vocês, mas aí, Vinícius, tem uma parte que me fascinou quando eu estava lendo, que está no segundo capítulo, né, a segunda parte, que é transmissão psíquica geracional em psicanálise. E aí você diz o seguinte, eu vou ler, é um trecho um pouquinho mais longo, mas eu acho que faz todo sentido, inclusive, para poder estimular o pessoal que está assistindo a gente a conhecer esse livro, que eu já disse, né? Ele é muito importante, né? Ele é indiscutivelmente uma obra muito importante aí para a psicanálise. Você diz o seguinte, ó, o tema da transmissão aparece na obra inaugural da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos. Quando Freud toca na questão da transmissão inconsciente via identificação com o objeto ou com a fantasia do desejo do outro. Ele aborda a imitação e o contágio psíquico entre pessoas e as modalidades intrapsíquicas da transmissão dos pensamentos. Posto isso, haveria uma transmissão intersubjetiva quando o sujeito se identificasse com o desejo ou sintoma do outro, sendo que aquilo transmitido de um ao outro consistiria em um traço inconsciente comum. O tema tema seguiu presente em suas últimas obras, né, nas últimas obras do Freud, Moisés e o Monoteísmo, no qual ele aborda a herança arcaica, que engloba não apenas disposições, mas também conteúdos e traços mnemônicos, né, mnemêmicos, desculpe, daquilo que foi vivenciado por gerações anteriores, o que amplia a importância da herança arcaica.
sabendo que eu sou um grande admirador de Jung, você já imagina o que eu vou perguntar para você, Vinícius? Porque eu Vamos digo ver. assim, porque quando eu li isso, eu falei assim, cara, mas então eu estou sendo leigo e ingênuo, ou o que o Freud está dizendo é algo que vai aparecer também na concepção de inconsciente coletivo do Jung? Ou não? Errei completamente. Olha, bom, é uma boa questão. Não acho que seja uma questão ingênua, tá? O Jung tem uma ideia, né, de inconsciente coletivo, povoado de arquétipos, né, de temas, digamos assim, ancestrais, né, que se reproduziriam, algo da ordem do inato, né? O Uhum, inconsciente do Freud, ele é um inconsciente mais pessoal, né, com símbolos da história daquele sujeito, mas que também dialogaria, digamos assim, com símbolos universais, né? Teria algo desse diálogo aí, tá? Eu acho que o Freud e Jung tiveram uma divergência muito séria em torno do conceito de energia psíquica, de libido, da sexualidade, né? E talvez, assim, seria muito interessante eles trocarem mais, né? Talvez a gente poder ver cartas onde eles se debruçassem sobre essa discussão dos arquétipos, dos mitos. O Freud era um interessado pela questão da mitologia, né? Mas havia sim. umas diferenças importantes aí. O que me parece é que para o Freud, essa ideia de uma transmissão está muito ancorada na identificação, né? Esse Uhum, mecanismo bastante primitivo e que leva, por exemplo, o sujeito de uma geração a poder se identificar com conteúdos que foram reprimidos e recalcados em uma geração anterior, tá? Então, o Freud, ele até aborda algo de mito, algo de histórias universais, mas não no sentido que o Jung faz, né? Eu estudei Jung há muito tempo, então nem seria talvez a pessoa mais aconselhada aí a dizer, né? Mais autorizada a dizer. Mas não acho que seja coincidente, tá, Doni? A ideia de um uhum, inconsciente arquetípico, né, do inconsciente coletivo do Jung com essa noção do Freud, tá? Até porque ó, essa obra inaugural aqui de 1900, a interpretação dos sonhos, né, tá bem ali no início do desenvolvimento do pensamento freudiano, tá? Então, eu acho que seria errado fazer essa associação, tá? uhum. Perfeito. Mas a tua Talvez o pergunta não é Jung depois. ingênua. Eu não acho que a tua pergunta seja ingênua, tá? Não, talvez o Jung foi lá ler e pegou referências disso para poder depois trabalhar a questão teórica dele, né? Mas assim, eu anotei porque eu achei extremamente fascinante, né? Essa similaridade que você já esclareceu aqui, mas essa similaridade entre as questões, né? E também peguei mais um trecho aqui que eu gostaria de comentar com você, que diz o seguinte, ó, de acordo com o Kell, né, a Maria Rita Kell, que é uma das autoras que você traz, né, no seu escopo teórico, né, uma das condições para que essa sublimação ocorra e que haja espaço para a rebeldia, ou seja, aqui a gente já está falando então dessa questão da independência, né, quer dizer, quando o adolescente ele se independe de alguma forma ou ele se sente solicitado a se independer da geração que o antecede, né, a geração dos pais, né. Segundo a autora, a maior propensão para a livre investigação depende da rebeldia em relação à autoridade dos pais, que possibilita a criança desenvolver sua atividade sexual nos limites do que seu corpo solicita e permite, bem como seguir no exercício de suas indagações e reflexões. Isso implica uma capacidade do sujeito em admitir sua pequenez e desamparo diante do mundo desconhecido. Afinal, quem desafia a autoridade e as verdades estabelecidas pelos que o antecederam deve ser capaz de viver o desamparo da orfandade e caminhar com os próprios pés, errando sozinho e assim por diante. Depois, mais adiante, você vai trazer a questão do luto. Quer dizer, a adolescência é um luto, né? O adolecer é um processo de morte e renascimento, ou seja, é um processo doloroso no sentido de luto, como a gente vê em Freud, em Luto e Melancolia, por exemplo, né? Isso aí está posto
de alguma forma, né? Isso é algo inescapável. Agora, o que eu acho interessante é assim, ao passo que dentro da psicanálise a gente tem a nossa primeira ruptura, vamos dizer assim, que se torna inconsciente a nós, ali na primeira infância, né, quando a gente descobre que a gente não é o centro do mundo, que a gente tem aquele processo de castração, que a gente entende que nossa mãe, na verdade, é um outro indivíduo, e que a gente está fora dela, e que a gente também é um indivíduo, e isso de alguma forma traz um desamparo que vai ficar lá recalcado, né? A adolescência é um processo consciente. Como é que é isso, assim, né? Quer dizer, na verdade, então, a gente passa boa parte da nossa vida vivendo de traumas, rupturas, lutos. Pois é, uma boa questão, né, Doni? Tem algo que eu digo assim, aquilo que foi vivenciado na infância vai ser revivido e ressignificado na adolescência. O Freud vai falar da adolescência, da juventude, como uma espécie de segundo momento. É um segundo momento onde essas questões voltam com força, incrementadas pela puberdade, né? Incrementadas pelos impulsos. Então a gente pode pensar assim, que a questão da infância, que nós chamamos de infantil, ela segue vida Uhum, fora, ela é atemporal. Assim como a questão da juventude, ela não coincide com o personagem adolescente, né? Esse que é datado e que talvez vai ali dos 10, 11, 12 anos até os 19, 20, 25, né? Então, tem questões que são atemporais e que seguem a nos confrontar. Enigmas, né? Questões que seguem demandando uma simbolização. Então, de fato, a vida é repleta de traumas, a vida é repleta de excessos, né? Porque o traumático é esse excesso que muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras, que a gente não consegue digerir e metabolizar, né? Então, quando isso não acontece, é como se algumas marcas fossem ficando ali, algumas inscrições, né? Alguns pontos de fixação para os quais a gente vai voltar de tempos em tempos. Eu gosto de pensar na ideia de um jogo da vida. No jogo da vida, você uhum. não avança casas e, vez Sim, por sim, outra, sim. você recua, né? Então, Exato. não é um jogo linear, né? Onde a gente simplesmente avança rumo ao suposto ideal de completude que seria a vida adulta, né? Ah, cheguei na vida adulta, agora me basto, né? Esse Uhum. processo não é nada linear. Ele tem avanços, ele tem regressos, ele tem elaborações, tem movimentos de separação, mas também movimentos de alienação, né? Tem momentos de abertura para o mundo social e momentos onde a gente volta para o tecido familiar, para aquilo que já é conhecido. Então, eu gosto muito também de poesia, né, Doni? Você falou Ana Martins Marques, né? Que eu admiro demais. Ela diz assim: olha, é mergulhar profundo e, vez por outra, voltar para ver se dá pé. Né? Então, eu acho que o Uhum. processo adolescente é um pouco isso: é um mergulho profundo, avançar um pouco mais nas nossas questões, mas lembrar que se precisar, a gente tem que voltar para onde dá pé, né? É claro que em alguns casos, esse lugar onde dá pé, esse lugar onde eu encontro um amparo, né, um tutor, alguém que me acompanha, está comprometido, né? Nem sempre o adolescente Sim, vai ter essas personagens, né, essas figuras que amparam, tá? Então nós podemos falar nas adolescências no plural, porque são processos muito distintos. Você pode pensar que o processo de um adolescente de classe média alta no Brasil é muito diferente do processo com adolescente certeza. de alguém de periferia ou de alguém que precisa trabalhar desde muito cedo, que está às voltas com violência, criminalidade, né? Então, assim, temos que pensar sempre na singularidade do processo. Mas, independente dessa realidade, a gente pode pensar que há sempre essa questão, né, de traumatismos ou de questões que podem nos interpelar ao longo de uma vida, tá? E que não se encerram com o fim da adolescência, por exemplo. Claro. Maravilha. Antes da gente continuar, eu quero só colocar aqui mais algumas intervenções do pessoal, né, que tá chegando aqui. A Neuza
está falando, as etapas de longevidade são construções históricas, né? Ou melhor, sociais, ela depois se corrige. Nós temos aqui a presença da minha querida Rinalda Duarte, também psicanalista lacaniana, né? Pesquisadora, também esteve aqui com a gente no canal. Muito obrigado pela sua presença. Ela está dizendo aqui. Boa tarde, caríssimo Doni Vinícius. Excelente programa, discussão fundamental. Muito obrigado, Rinalda, minha querida, pela presença. Também temos a Lilian, que também está sempre com a gente. As festas de debutantes são realizadas até hoje, e em muitos casos de maneira teatral, é a coisa ritualística, né? A Maria Clara, lá de BH, tá também dando boa tarde aqui, né? Muito bom ver um jovem fazer estudos e reflexões tão profundas. Aí, Vinícius, né? O Vinícius é um gênio, né, do assunto, por isso, né? Excelente programa, Doni Correia, muito obrigado, né? E a Reinalda está agradecendo aqui, eu que agradeço, maravilhoso ouvi-los. Vinícius, aí assim, vamos lá, então, nos aprofundar um pouco mais nessa questão da transmissão psíquica. No seu livro, você vai traçar uma linha cronológica muito interessante que compreende a modernidade e a contemporaneidade. E a modernidade, algo que você coloca isso de uma maneira muito clara e muito interessante, é aquele momento em que começa a se perder a capacidade de fruição. Né? Isso já está em Benjamin, isso já está em vários teóricos que, né, discutiram a modernidade, tem a ver, inclusive, com algumas questões que estão relacionadas às próprias vanguardas históricas na arte, na literatura. Parece que existe uma necessidade, assim, a modernidade ela mostra que você perde o seu lugar enquanto indivíduo e se transforma numa engrenagem dentro de uma máquina. Por isso, no mais das vezes, a literatura e a arte, naquele momento, procuram, de alguma forma, resgatar ou conservar o último suspiro que existe daquela necessidade de você fruir as coisas, de você ter aquilo que transmitia adiante e de você conservar aquilo que lhe foi transmitido. Quando eu falei da geração baby boomer, né, aquela geração que nasce no final, assim, entre o início da Segunda Guerra e o final imediato da Segunda Guerra, são aqueles que vão passar, que vão adolescer de meados dos anos 50 para o começo dos anos 60, e que vão, de alguma forma, compor uma certa contracultura. Ali a gente sabe mais ou menos contra que essa geração de adolescentes está lutando para romper, que é justamente essa geração presa num mundo belicista, num mundo, de alguma forma, extremamente conservador com relação aos costumes, com relação à forma de se viver, com uma sociedade muito voltada para o industrial, ou seja, tudo tem que estar no seu devido lugar, você vale aquilo que você produz. Então é aí que a gente tem lá o pessoal, como você bem traz aqui, da contracultura dos hippies, do amor livre, né? A monogamia também vai ser então contestada nesse momento, né? Mas o que você também traz e o que me chama muita atenção e me fascina, até por trabalhar com essa geração bem mais jovem, geração nascida de 2000 para cá, veja só, né? Eu sei que eu estou ficando velho quando eu dou aula para quem nasceu do ano 2000 para frente. Quem nasceu em 2005, eu falo, gente, em 2005, cara, 2005 eu já era um adulto, já trabalhava, né? Mas uma coisa que vai ficando cada vez mais presente é assim esse encurtamento, né, das experiências, ao ponto da gente chegar num momento, como você bem traz na sua obra, numa geração em que não tem do que se valer, porque parece que o que vem atrás também se perdeu. Como que isso acontece? Qual que é o processo que acontece aí, por exemplo, dos anos 60 em diante, que vai fazendo com que gerações de pais e mães tenham cada vez menos para transmitir para a geração seguinte? Uau, essa é uma ótima questão. Doni, vamos lá, né? Você falou dessa geração dos baby boomers, né? A gente pode pensar nesses jovens que nos anos 60 ficaram muito lembrados, né? Reconhecidos como uma juventude engajada, politizada, né? Que bradou o proibido proibir, que fez a Sim. revolução
sexual, né? A maneira como se relacionavam com seus corpos, que foram as ruas, né? Então, é como se nessa geração tivesse ficado marcado e mitificado, né? Uma juventude que precisava se constituir independente dos adultos, né? E que talvez até por isso buscava sair mais cedo de casa para afirmar esses ideais, né? Então, isso concorreu para a mitificação de uma certa forma de ser jovem, né? Se a gente Uhum. pegar nas gerações seguintes, anos 70, né, a gente já vai ter uma espécie de idealização da juventude começando, né? Porque o capital, a indústria cultural, sempre com seu senso de oportunidade, vai encontrar na cultura adolescente, na cultura teen, né, um verdadeiro exército de consumidores, né? Então, Sem dúvida. ali a sacada foi mais ou menos assim, né? Olha, isso que Você é. usa esse exemplo, se eu não me engano, desculpa só interferir, mas você usa, usa esse exemplo no livro do comercial da calça jeans, liberdade ao usar uma calça Levi's ou US Top, eu não sei agora exatamente. Ou seja, né, essa noção de liberdade que é algo absolutamente impalpável é transformado em algo absolutamente palpável que tem preço. Sim. Né? E que você, independente da sua idade, você poderia então, né, se identificar com esse estilo adolescente, vestindo a calça jeans, escutando certas músicas, né? Então, isso nos anos 70 começa muito forte e a gente vai ver isso seguindo nos anos 80, né? Concorrendo para uma idealização, né? Aquilo que a Maria Rita Kell vai chamar de teenageização da cultura, né? A sociedade de consumo se apropriou disso. O que começa aí também? A gente pode pensar que, à medida que a juventude vai sendo idealizada, os adultos começam a ficar num lugar de má consciência, né, sobre o que eles teriam para ensinar, para transmitir, para dizer, né? Então, quando os adultos passam a recuar desse lugar, né, de diferença, desse lugar que é de conflito, mas que tem seu valor, tem sua importância, porque o conflito é aquilo que oferece referências alternativas e que também questiona a onipotência dos jovens, porque a gente sabe que a juventude ela tem questões com onipotência, né? Muitas vezes o jovem acha que o mundo começou quando ele nasceu, né? Então, assim, Exatamente. Cada vez é, mais, né? cada vez mais. Então, isso eu digo no livro, né? Olha, que um avô e um pai possam falar da sua época, da sua geração, não importa tanto pelo conteúdo da história, se aquilo é verdade ou é mais uma, né, assim, uma espécie de fantasia. O que importa é o registro da diferença que está se estabelecendo ali. Né, que está demonstrando, olha, nem sempre o mundo foi assim. Houve um tempo Pois em que é. houve um tempo em que as pesquisas eram feitas com livros, com Barça, né? Com Hoje a gente Barça, isso se. que era trabalho escrito na folha de almaço, entendeu? Agora eu estou me sentindo mais velho também, Doni. Mas assim, é, hoje a gente se fia muito no Google, né? A gente se fia em outras maneiras de acessar esse conhecimento. Então, o que eu acho que foi acontecendo progressivamente na segunda metade do século XX e agora no século XXI, né? Foi isso, uma espécie de apagamento da herança nesse sentido, né? A gente continuou transmitindo coisas, mas parece que sem essa consistência, né? Então, no Sim. começo do livro, toda a minha pesquisa apontava para isso. E veja que não era nem algo tão inédito assim, né? O Benjamin falava lá em 1933 na pobreza, no empobrecimento da experiência, num mundo Uhum. de aceleração, de vivências isoladas, um saber da experiência estaria se enfraquecendo. Então, como que ficou isso, né? Parece que isso só foi se intensificando. Porém, o que eu pude fazer, né, foi, ao escutar os jovens que eu recebia na clínica ali, confrontar essa hipótese, né? Essa hipótese tão fechada, tão obtusa, né? De que necessariamente a geração atual é uma geração do esquecimento, é uma geração que não está interessada no passado, que descarta o passado em favor de uma mera fruição do momento presente. Eu acho assim, tem muitas contingências aí, muitas questões que de fato favorecem
uma geração do esquecimento. Muitas questões que favorecem uma geração atual ter dificuldade de se apropriar da herança da família, de saber da história da família, mas isso não passa simplesmente por uma dificuldade do adolescente. Isso é uma questão que tem que ser pensada de forma mais ampla. Como que a sociedade, Claro. de uma maneira geral, está lidando com a memória? E aí a gente pode pensar na história do Brasil, né, Doni, especificamente, né? O Brasil é um país que perfeitamente apaga muitas partes da sua história, né? Que viu o Museu Nacional pegar fogo e incinerar uma parte da nossa história, né? Assim, algo que é uma tragédia incontornável, talvez, né? Então, a Pois é. própria maneira como a gente processa, né? Como a gente lida com a nossa história, com o passado, com o legado, isso também incide na cultura, né? Então, hoje, há um apreço pela novidade, né? Só o que é novo interessa, né? A gente está sempre Novo, atualizando. imediato e fugaz, né? Pois é. Então, esses são desafios, né? Eu acho que ao final da pesquisa, também não vou ficar dando spoiler do final do livro, né? Mas acho que ao Claro. final eu complexifiquei essa questão, né? Eu pude problematizar melhor isso, né? Isso é uma questão que concerne a todos, porque senão a gente pega o adolescente e toma ele por bode expiatório, né? Olha, é o Uhum. adolescente que está desinteressado, não quer nada com nada, essa geração não sabe do passado. Se você perguntar alguma coisa da história familiar ou da história né, da cultura, não vai acessar. Enfim, acho que essa seria uma visão apressada e que culpabiliza, né, estigmatiza o jovem. Isso não ajuda em nada. Então, eu tentei confrontar isso a partir dos casos da clínica que eu tinha atendido. Maravilha, assim, você não quer dar spoiler, nem eu quero que você dê spoiler, porque eu acho que é importantíssimo aí o pessoal ler o seu livro. E é importante dizer que é um livro que não é destinado somente àqueles que são profissionais da área, né? É um livro com uma abrangência muito maior, né? Mas, assim, uma coisa que me fascina pensar, né? E eu estava guardando essa questão justamente para a nossa conversa, que é o seguinte: é, pela caminhada que você traz, né, por meio do seu estudo, a gente percebe muito bem como vai se dando essa transmissão de geração em geração, pelas rupturas, pelas afinidades, pelas narrativas. Só que chega um momento em que a gente tem que se confrontar, de fato, com aquele pessoal, com aquela geração que nasce no final dos anos 90 e a partir do início dos 2000. Eu nasci em 1980, portanto eu poderia facilmente, não tenho filhos, mas poderia facilmente ser pai de um garoto ou de uma garota, justamente dessa idade que estaria, sei lá, sendo uma paciente, um paciente seu. E eu tenho muita dificuldade em olhar para a minha geração e entender aquela geração que nasceu nos anos 80 ainda, né, que é uma geração que vem ainda eivada da tentativa de ruptura, no caso do brasileiro, né, da ditadura militar, que também se frustrou, né, afinal de contas a gente tem Belchior dizendo ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Elis Regina cantando antes e depois o Belchior falando, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, enfim, né? Quer dizer, aquilo deu errado, né? Podia dar certo, mas deu errado. Parece que isso é uma recorrência na história, nos movimentos aí que tentam, de alguma forma, uma ruptura política, sociológica, enfim, né? Algumas dão certo, que bom, mas eu tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, a minha geração nasceu nessa ressaca da tentativa de uma reescritura dos valores, né? De uma liberdade, só que cresceu nos anos 90, cara, onde tudo era consumo e banheira do Gugu, cara, né? E Carla Pérez, e sushi erótico do Faustão. E, enfim, você, como bem mais jovem do que eu, né? Pegou isso na sua adolescência. Eu já estava ficando adulto, né? Então, o que é que aconteceu nessa minha geração e no meio, quando começa a sua geração, que traz, de alguma forma, uma dificuldade muito grande de relacionamento com essa nova geração
inclusive essa novíssima geração da qual fazem parte seus filhos, né, que agora são criancinhas, mas, né, como que você vê esse elo, né, entre essas duas gerações que parece justamente não ter um diálogo direto por meio dessa tradição, dessa transmissão natural, ainda que por meio de rupturas e rebeldias, mas existem coisas, né? Eu trouxe coisas da geração dos meus pais, enfim, que trouxeram dos meus avós, que fazendo diferente ou tentando romper ou não querendo repetir, a gente traz como valores e fica com aquilo que de alguma forma são interessantes, são importantes, são legítimas. Outras coisas a gente vai descartando e tentando fazer diferente. Como você diz numa parte aqui do livro, que de uma maneira, né, direta e inconsciente vão se passando traumas, coisas não ditas, problemas, enfim, né, frustrações e tal. A gente vai tentando filtrar isso, mas existe uma tradição. Se me perguntar o que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós, eu sou capaz de dizer várias coisas aqui. Mas dessa minha geração, da sua geração, para a geração presente, parece que ficou um gap aí e não acho que seja correto a gente botar na conta só da tecnologia. Não sei. O que você me diz? Muito bem, muito bem. É uma questão complexa, certamente a tecnologia tem parte nisso, mas não só, né, Doni? Até eu estudei um livro muito interessante sobre a aceleração. Essa mesma aceleração da qual já se falava no pós-guerra, no pós-segunda guerra, né? E que foi ganhando contornos cada vez mais intensos à medida que a tecnologia avançava. E esse sociólogo alemão, Hartmut Rosa, ele fazia uma provocação. Ele falava assim: olha, o mundo seria melhor se nós desacelerássemos. Se o problema é a aceleração, hoje a gente acelera tudo, né? A gente não aprecia nada que não possa ser abreviado. A gente escuta as mensagens no 2.0, enfim. Como fica a questão? É desacelerar que vai trazer soluções? E ele provocativamente diz que não. Falou: olha, desacelerar não vai ser necessariamente a solução. E ele vai provocar a gente a pensar que talvez a solução passe por uma maior ressonância daquilo que a gente está vivendo e fazendo, né? Então, assim, fazer as coisas de modo que elas possam ressoar, de modo que elas possam ter um significado ou ter um pouco mais de elaboração, né? Então, isso me pareceu muito interessante. Por quê? Na própria clínica, no próprio trabalho analítico, o que a gente oferece para os nossos analisandos é esse espaço. Muitas vezes um espaço inédito, onde eles vão poder pensar questões que ainda não tinham sido pensadas, questões familiares, questões de antepassados, questões de outras gerações, de embates com essas gerações, né? Então, assim, a gente acaba abrindo perspectiva para que isso aconteça, né? E eu sinto muitas vezes isso, né? Já foi até uma coisa que um paciente falou uma vez. Aqui é como se o tempo ficasse suspenso. Esse tempo que está aceleradíssimo lá fora, aqui a gente abre um parênteses e a gente tem um tempo dilatado, né? Não é esse tempo da fruição, do consumo, né? De respostas para as demandas, da caixa de entrada que nunca está vazia, né? É um Do tempo famoso diferente. pensa rápido, né? Exato, é uma experiência diferente, né? Então, a própria experiência analítica, ela traria algo assim, tá? Mas voltando um pouco, né? Você falou da geração dos anos 80, é curioso, porque a maneira como uma geração fica representada passa muito pela comparação com a geração anterior, né? Então, se a geração dos anos 60 era mais engajada politicamente, a dos anos 80 vai ser vista como uma geração apática, individualista, Alienada. alienada, atravessada pelas questões do consumo, né? Que não age, né, politicamente. Enfim, e a gente sabe que são generalizações, né, Doni? A psicanálise ela se interessa muito pelo singular, por aquilo que singulariza o sujeito. Não dá para a gente ficar com esses parâmetros muito genéricos. Então, por isso que a gente dialoga com a sociologia da juventude, mas também a gente não vai se convencer por aquilo que está posto, né? Agora,
pode ter, sim, acontecido algo, né, nesse gap aí geracional, né, da geração dos anos 80 para essa geração, vamos pensar assim, um pai dos anos 80, né, que tem um filho hoje adolescente, que é muito a questão da maneira de se comunicar, né? Os ideais, aquilo que se buscava, se projetava, né? O filho, ele é um receptáculo, né? Ele é alvo de muitas Uhum. projeções da geração anterior e dos pais, imagine, né? Os pais acabam depositando no filho frustrações, sonhos não realizados, né? Os próprios E filhos isso, adolescentes. isso é inevitável, né? Isso é sine qua non na trajetória, né, da humanidade, suponho eu, né, de acordo com a psicanálise. Eu diria que a transmissão é inevitável, né? No Uhum, positivo ou no negativo, verbalizado, consciente ou não, algo é uhum, transmitido, né? Então, o que a gente pensa são as transformações dessa transmissão. Quando, por exemplo, os pais, né, como eu falei, se omitem, recuam do lugar de quem tem algo a dizer, quando os pais muitas vezes querem continuar jovens ou ser muito brother do filho, né? Isso tem implicações, tá? uhum, Então, o que eu vejo e eu coloco a partir dos casos que eu analisei no livro são essas margens de negociação da herança. Existe uma herança. A questão é como que o filho vai poder negociar e se apropriar. Em muitos uhum, casos, as famílias não dão brecha e espaço para diferença, para uhum. transformação, para o incremento, para criatividade, né? Então, isso traz muitos conflitos, muitos embates, né? Outras famílias talvez sejam um pouco mais hábeis nessas negociações, né? E nem acho que seja uma habilidade, assim, algo tácito, tá, Doni? Ou até algo que você faz um curso e descobre, né? Isso é uma construção, tá? Demanda tempo, certamente vão haver embates, né? Mas eu diria que uma família que tem embates e que tem ruídos, ela pode ser mais saudável do que uma família muito silenciosa, Que vai né? tudo, né, vai com o vento, né? Exato. Eu acho, eu E acho. já teve casos, Eu acho que, inclusive, se... Uhum. Não, desculpa, tive, pode tive, falar. tive casos, inclusive, só para ilustrar isso, onde o adolescente que eu atendo convoca a família para a sessão, né? Chama a Uhum. família para conversar, para resolver um ponto, então assim, veja, às vezes a gente supõe que o jovem não quer nada com nada, que ele não está interessado em resolver o conflito, né? E isso seria uma generalização, né? Muitas vezes ele é parte interessada e ele inclusive demanda isso, né? Que haja diálogo, que haja abertura para negociação, ir ou não ir numa festa, o horário que tem que voltar para casa. Enfim, pode ser os embates mais pontuais, até as questões mais complexas, né? Mas isso aparece na clínica o tempo todo. Que maravilha. E por falar nisso, agora que a gente já está infelizmente encaminhando para o final aí, porque veja, né, o tempo voa quando a gente está conversando sobre coisas interessantes, né? Eu queria pegar aqui o momento do seu livro, que eu acho que é um dos mais maravilhosos, não que o resto não seja, né? Porque você tem aí uma contextualização teórica, uma discussão sensacional, mas tem um momento muito bonito no final aqui do seu livro, que é quando você traz os seus estudos de caso, né? Quando você seleciona alguns dos seus pacientes que, né, você teve a oportunidade aí de interagir e os traz aqui para poder para poder expor para o leitor algumas das aplicabilidades, a prática de fato, né, de tudo aquilo que foi discutido nos capítulos anteriores. Então você traz, por exemplo, o caso Cecília, o caso Manuel, o caso Paulo, o caso Sérgio. Olha que interessante, gente, porque todos esses casos, eles são nomeados, obviamente, né, preservando o anonimato do cliente, né, e da cliente, mas nomeados aqui a partir de poetas, homens e mulheres, né? O Vinícius, inclusive, abre cada um desses casos com uma citação, com um verso de um dos poetas que inspiraram os casos. Então, Cecília Meirelles, Manuel de Barros, nós temos o Paulo Leminski e nós temos Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, grande amigo, né? A gente trabalhou muito na época da Casa das Rosas. Né? Conheço o Sérgio Vaz há, sei lá, 20 e tantos anos, né?
A parte os casos, né, as especificidades desses casos, fala um pouco para a gente dessa interação, então, porque você é poeta também, né, cara? E a poesia é um ato de expressão que se afina muito com essa questão daquilo que é urgente, daquilo que está lá pulsando dentro da gente, que às vezes sai numa sessão diante do nosso analista, da nossa analista, mas também pode sair em forma de um poema, em forma de uma prosa, em forma de uma obra de arte, né? Uau. Fala para gente como é que foi escolher esses poetas especificamente para identificar os seus clientes aí, e eu imagino que você deva ter se debruçado sobre centenas de casos para poder escolher esses que você traz aqui. Como é que foi construir essa parte do livro? Que Uau. é a parte lírica, eu costumo dizer que é a parte lírica do livro, né? A gente tem a parte teórica e a parte lírica. Sim, sim. Doni, eu diria que os casos deram o colorido, né, do livro, porque quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, a minha clínica ainda estava no início, então eu não me Uhum, autorizei a trazer a clínica, né? Minha dissertação de mestrado ela é eminentemente teórica, é um estudo teórico sobre os efeitos da sociedade de consumo na adolescência atual. uhum, Porém, no doutorado, já com a clínica mais consolidada, eu me autorizei, né? E são reminiscências, né? São casos que eu havia atendido e que eu fui resgatando, né? A escolha dos casos, ela passou muito pelo tema dos embates, né? Com os pais, o embate geracional. Eram casos que eu lembrava onde essa questão ela se impunha, né, e que daí permitiriam colocar a minha hipótese em questão, né? Então, isso que foi determinante. A escolha dos poetas, são poetas que eu gosto, evidentemente, mas não foi uma escolha assim arbitrária, né? eu Sérgio Vaz, imagino. Sérgio Vaz, por exemplo, foi um poeta que um paciente adolescente trazia para a sessão o tempo todo, né? Olha só que Então, interessante. e era belíssimo, né? Leminski também, né? Então, são poetas que em algum momento, são escritores que em algum momento algum paciente trouxe. E isso eu percebi, né? A clínica, ela tem uma poética, né? Cada paciente é um poema e cada sessão tem uma poética, né? Quem disse isso foi Júlia Kristeva. E eu acho isso muito real, né? Porque, de alguma maneira, os nossos pacientes, os jovens que a gente recebe na clínica, eles têm a sua maneira de construir, né? A sua maneira de elaborar questões, de traduzir questões. Muitas vezes pode ser pela via da música, pela via da arte, pela via da escrita, da poesia, do esporte, enfim. Eles têm muitos recursos, né? Então, eu achei interessante fechar dessa forma, trazendo um pouco da poesia, né? Porque eu também vejo que a psicanálise, ela esbarra, ela tem seus limites, né? Enquanto uma teoria racional, ela dialoga muito com a arte, né? Então, essa Uhum. ideia de um doutor poeta, né, que Freud de alguma maneira encerrou. Ele era o médico, ele era o racionalista, mas ele era alguém também muito ligado ao campo da estética, muito interessado nas artes, que invejava os poetas e os escritores pela sua percepção, né, tão aflorada, pelo seu alcance, né, de questões que muitas vezes ao homem da ciência escapava. Então, eu quis trazer esse olhar da poesia, e são casos que, em algum momento, trazem isso, né? Trazem uma abertura, uma abertura para algo que extrapola a racionalidade, né? Que vai além daquilo que é só logos, que é só né, interpretação, enfim. Então, achei pertinente encerrar dessa forma, Doni. Ficou maravilhoso, né? E para a gente encerrar, tem até uma questão aqui, ó, do Matheus Zeferino, que está dizendo: os adolescentes de hoje têm algo para romper ou são a encarnação extrema e sem critério da ruptura? É uma pergunta bem capciosa e bem interessante, né? O que você acha, Uau! Vinícius? Uau! Olha, é uma coisa para Vou pensar, até né? deixar É, aqui, ó, de colinha, porque é uma pergunta daquelas, né?
Pois é, de saída, como a gente pensa que a transmissão ela continua acontecendo, né, sempre vai haver margem para romper com algo, né? A gente pensa assim, Uhum. olha, nessa transição, algo é reafirmado, mas algo também se rompe. Algo é levado adiante, mas algo se perde, né? Então, eu diria que tem essa possibilidade, né, de você selecionar alguns aspectos, você se identifica com alguns traços, com outros não. Então, eu diria que sempre há margem para ruptura, né? Mas não é um romper por romper, né? A gente pensa muito num romper no sentido da transformação, né? Da É uma apropriação. iconoclastia, não é uma iconoclastia, um fim em si mesmo, né? Existe um olhar por um devir, né? Vamos usar um termo aqui muito caro, né? A estética e a pós-modernidade, né? O devir, o tal do devir, né? Sim, sim, a gente fala muito disso, do vir a ser, né, do É, adolescente, e aquela frase do Freud citando Goethe, né, que ele cita várias vezes o Goethe, aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu, né? Então, a conquista da herança é no sentido de você se apropriar, é no sentido de você inclusive romper, daqui, ó, mas também, ó lá, aqui, tá também lá, ó. criar algo, né? Eu acho que esse é Exato. o ponto, né? Os jovens têm algo para acrescentar nesse legado, né? Não são meros receptores passivos, né? Eles têm condições de agregar e de fazer esse caldo mais interessante, mais estimulante, né, Doni? Sem dúvida. Vinícius Romagnoli Rodrigues Gomes, meu querido, faça seu jabá, diga então onde será o lançamento para quem está em Maringá, e fala se vai ser online também para quem não está em Maringá, mas dê o serviço aí, deixe os seus contatos, se bem que já estão aqui embaixo na descrição, mas o espaço é teu para fazer aí o seu jabá. Obrigado, Doni. Olha, primeiro eu agradeço a oportunidade, é sempre muito gratificante conversar com você. É a primeira vez que eu estou podendo conversar com alguém que leu o livro inteiro, então, uau, muito desafiador, muito estimulante. O livro vai ser lançado, pessoal, dia 20 de junho, presencialmente aqui em Maringá, às 19 horas, no Café da Escada, né, ali no Maringá Parque. E no dia 21 de junho, sexta-feira, começamos a comercialização também do e-book, do livro digital, tá? Se você quiser ter acesso ao livro físico, né, você pode obter nas principais lojas aí virtuais, né? O livro vai estar disponível a partir do dia 21 pela editora Hiperfil, tá? Então, Geração de Esquecimento, Transmissão Psique e Adolescência, fruto da minha tese de doutorado. Espero que gostem, né, e que abra aí perspectiva para outros debates, tá certo? Ah, Muito bem. e quem quiser me seguir nas redes, eu estou alimentando a página no Instagram com essas discussões sobre adolescência, Vinícius R. Gomes, Vinícius R. Gomes, estou no Instagram e no Facebook divulgando esse trabalho também. Maravilha, os contatos estão aqui embaixo na descrição, tá, gente? Então não se esqueçam, né, de seguir o Vinícius. Cara, muito obrigado por você, né, topar aí, vir bater esse papo de novo comigo, nessa série de vídeos que eu faço, Domingo é Freud. Eu vou me despedir do meu convidado maravilhoso aqui nos bastidores, mas quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando, quero incentivá-los aí a compartilharem esse vídeo, se inscreverem no meu canal, né, trazerem mais teiudos e teiudas aqui para esse hall de debates transdisciplinares. Agradecer também o pessoal da TV 247, que sempre retransmite meu trabalho aí na condição de gravado. Se você está vendo este vídeo na TV 247, né, como um vídeo gravado, venha ao meu canal, siga-o e faça todo aquele ritual de se inscrever, badalar a sineta, enfim, e também siga o Vinícius. Vou me despedir dele aqui nos bastidores, mas já deixo aqui o meu grande abraço. Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Gente, tchau, boa semana. Nos vemos no próximo domingo.